Boa noite, pessoal. Então, estou gravando esse vídeo aqui rapidinho só para dar uma passada nesse problema que passei para vocês. Então, vamos dar uma olhada rapidinho sobre o problema e eu vou explicar um dos pseudocódigos para a gente ver se a gente resolve isso. Então, o problema que a gente está estudando é o problema de escalonamento de intervalos. E a gente vai ver que a solução gulosa desse problema dá uma solução ótima. Nem sempre vai ser verdadeira. Mas para esse problema aí, é uma solução ótima. Então, que é esse problema de escalonamento de intervalos? Pode imaginar que eu tenho vários intervalos, vários conjuntos dependentes. Eu quero encontrar o maior número de conjuntos de forma que eles sejam disjuntos, ou seja, eles não podem se sobrepor. Né? Então, o que a gente tem aqui é o problema de escalonamento de intervalos, dado uma coleção S de intervalos, encontrar uma subcoleção disjunta máxima de S. Notem aqui na fórmula que a gente está falando de tamanho do conjunto e não de quantidade. Então, nesse caso, eu estou interessado em quantidade. Quantidade no sentido de tamanho, né? Não quantidade no sentido de soma. Eu quero saber quantos elementos apareceram. Durante aqui essa página, ele usa SDM para escrever subcoleção de junta máxima. E o que a gente tem é isso aqui. Então, S e F, S é quando inicia o meu subconjunto. Então, meu subconjunto inicia no 4. Ele termina no 8. Significa que dentro desse subconjunto eu tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Então, é isso que esses vetores representam. Se alguém quiser implementar como se fosse uma matriz onde cada linha tem todos os valores, pode fazer, apesar de ser os números do meio, os números entre o início e o fim, eles são irrelevantes para esse problema. Então, é uma forma da gente simplificar o problema e a solução. Tá? Então, eu tenho que encontrar um subconjunto aqui dentro. Esse aqui seria o conjunto total, de forma que eu tenha a maior quantidade de grupos. Então, aqui embaixo no X, a gente tem representado uma solução para esse problema. Então, a gente tem o 6, o 7, o 13 e o 14, o 2 e o 4, e o 9 e o 11. Então, essa solução são 4 grupos, 4 intervalos. Né? Se a gente jogar na tabela, igual o Lucas mandou para a gente lá no WhatsApp, a gente consegue dar uma olhada melhor, mais graficamente, desse problema. Então, eu tenho do 4 ao 8, eu marco aqui do 4 ao 8. 6 e 7, eu marco aqui 6 e 7. Notem que os que foram marcados como 1, então eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, na verdade, ele faz parte de uma solução. Então, esse cara aqui, não sei se ficou visível para você. Então, esse cara aqui, ele é uma solução que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma solução. Esse outro cara de baixo, ele também vai ser uma solução. Na verdade, ele só são dois números ali, né? Na verdade, eu tenho só esses dois. E por último, tem mais dois aqui.
que eu vou fazer? Vamos mudar essas posições. Eu vou botar as soluções no início, só para a gente visualizar o que vai acontecer. Então, vocês vão notar que esses quatro subconjuntos aqui, né, eles não têm interseção entre eles. Então, eles são subconjuntos disjuntos. Então, a gente tem do 2 ao 4, do 6 ao 7, do 9 ao 11 e do 13 ao 14. Qual seria uma aplicação para esse problema? Imagina que a gente vai lá para o PyCon e eu quero saber qual é a melhor agenda de forma que eu possa participar do maior número de eventos dentro dessa convenção. Então, ele vai ordenar de forma que eu consiga participar do maior número de eventos dentro de uma convenção. Ou então, dado uma grade escolar, qual é a forma que eu tenho para conseguir o maior número possível de matérias. Notem que nesse caso aqui, cada tarefa dessa, ela só tem valor 1. Então, essa tarefa aqui, ó, que começa do 3 e termina no 13, se a gente estivesse falando de uma matéria, ela provavelmente teria uma carga horária muito maior do que as outras. Então, não é tão simples assim. Esse problema é uma simplificação desse outro problema que seria escalonar matérias ou tarefas. Tá? Da mesma forma, se a gente estivesse olhando aqui para um project, essa tarefa aqui provavelmente ela teria que ser realizada, né? Então a gente tem algumas situações aí. Uma outra forma que a gente poderia identificar é como se eu tivesse que utilizar uma máquina durante um intervalo de tempo, mas o início e fim fossem bem definidos por algum motivo. Então, seria essa uma outra forma de a gente ver. Olhando para o algoritmo, a gente vai ver só o guloso, mas olhando para o algoritmo, notem que ele faz uma afirmação muito importante aqui. O algoritmo supõe que F1 menor que F2, menor que F3, menor que Fn e n maior ou igual a zero. Então, n não pode ser negativo e os f's devem estar ordenados. Ele vai repetir essa suposição na programação dinâmica e vai repetir a suposição no algoritmo guloso. Então, o que vocês vão ter que fazer? O primeiro passo é ordenar esses dois vetores. Dependendo da forma como vocês vão armazenar isso, vocês podem armazenar início e fim uma tupla. Vocês podem ter, ao invés de ter os vetores S e F, você pode ter um vetor só. Cada elemento desse vetor sejam dois valores. Não tem problema. Tá? Então, em vez de eu pegar S na posição K e F na posição I, eu posso pegar um vetor só, X, na posição K1 e X na posição K2. Não tem problema. Esses são detalhes de implementação, tá, pessoal? Então, é importante isso aqui. Esse vetor tem que estar ordenado. Então, essa entrada aqui, ela não vai funcionar para esses algoritmos. Eu não sei se é isso que a galera está com dificuldade. Não sei se é isso que não funcionou. Então, eu tenho que pegar esses vetores, eu tenho que ordenar eles de forma que eu tenha isso aqui, ó. E notem que a gente vai ordenar pelo F e não pelo S. A gente ordena pelo valor de término e não pelo valor de início. Nota que vai ficar uma escalazinha aqui, ó, porque simplifica bastante o problema. Então, para começo de conversa, esse problema a gente está tendo um n log n, dependente de qual das três soluções, né? Já tem um limite inferior desse
E não vai ser mais rápido do que n log n. Certo? Então, vamos dar uma olhada no algoritmo do pseudocódigo. Alguém tinha comentado lá no WhatsApp, em pseudocódigo a galera gosta de utilizar infinito para inicialização de variável. Eu só preciso que esse infinito serve é para que esse meu primeiro if aqui, ó, seja verdadeiro. Se não quiser usar o infinito, até porque não dá para fazer dessa forma, você pode muito bem vir aqui e falar ou que k foi igual a 1. Tanto faz. Se a gente fizer isso aqui, não precisa disso aqui. Tá? Vai ter um probleminha com esse igual a zero aqui. A primeira comparação, se vocês inverterem a ordem aqui, k igual a 1 ou tá do outro lado, não vai dar problema. Ele vai fazer um curto-circuito à esquerda e o fato de eu estar usando aqui um k inválido não vai dar problema. Tá? Talvez quem fizer em Java dê uma bugadazinha aí. Se for o caso, pessoal, o que você faz? Extrai o primeiro if, joga aqui, ó, x igual a 1 e toca o barco. Tá? E aí você não precisa fazer esse macete aí do menos infinito. Outro detalhe, pseudocódigo, normalmente a galera começa primeiro índice, o primeiro elemento está no índice 1, que é o que eu coloquei aqui embaixo. Então, quando ele fala k igual a 1 no código de vocês, a menos que vocês estejam fazendo em VBA ou R, vocês vão colocar k igual a 0. Se quiser reservar o espaço k igual a 0 para colocar lixo, como por exemplo esse menos infinito aqui, menos 9.999, menos 500 milhões, pode. Então a gente deixa um espaçozinho aqui, né? Pode fazer alguma coisa assim. Pode ser uma solução. Fica a critério de vocês na hora de passar do pseudocódigo para código real. Então, vamos ver como é que vai funcionar esse código. Então, a gente inicializa f0 igual a menos infinito. Não vou escrever isso aqui. E eu tenho x igual a um conjunto vazio. E igual a 0. A gente entra no loop for. Então, dentro desse loop for, eu tenho k igual a 1. Ele vai até n. N, no meu caso aqui, é 9. N aqui é 9. Então, eu vou de 1 até 9. Então, a gente começa. E aí a gente tem uma pergunta. S na posição 1 é maior do que F na posição 0. Notem que a gente inicializa aí com o valor 0. F na posição 0 é infinito. Então, é o que eu falei. Esse primeiro if tem que ser verdadeiro. Por isso que existe essa jogadinha do menos infinito que eles gostam de usar em pseudocódigo. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Como isso é verdadeiro, olha isso, tem um bugzinho aqui no meu código. Só quando ele é verdadeiro a gente atualiza o valor de i. Tá? Como ele é verdadeiro, eu vou falar que x é igual a k, que é 1, e i igual a 1. Terminei o primeiro laço. E agora eu tenho k igual a 2. S na posição k é maior do que F na posição 1. Lembrando que i agora vale 1. Vou jogar esse k, mais legível. Então vamos ver. S na posição 2 é 4. F na posição 1 também é 4. Então aqui é não. Não faço mais nada. Vou jogar esses Ks para cá. K igual a 3. S na posição 3
é menor do que f na posição 1, reparem que a gente não anda com o i. Como se a gente estivesse olhando assim. Eu estou andando à direita com os starts, eu estou querendo encontrar qual é a próxima tarefa, qual é o próximo conjunto que comece após o fim desse que eu já peguei. Como esse algoritmo ele é guloso, o que ele faz? Ele considera o primeiro valor, então lembra que ele está ordenado de início e fim, e aí tem um detalhe bem interessante de por que esse algoritmo funciona, ou por que a solução gulosa funciona tão bem, que eu vou deixar para vocês tentarem identificar. Mas tem a ver com o fato dele estar ordenado pelo término, certo? Então, K igual a 3, S3 é igual a 1, que não vai ser maior do que 4. Então, o que eu estou fazendo é, eu peguei a primeira tarefa, falei, você está no grupo, não quero nem saber, você já faz parte da solução. E agora eu quero saber, dado que esse valor está na solução, qual outro valor pode ser encaixado? K igual a 4. S4. Botei o sinal errado aqui, aqui é maior. Aqui é maior. E aqui é maior. É maior que F1? F1 é igual a 4. Opa, S4 igual a 6. Então a gente tem S4 igual a 6, F1 igual a 4. Sim, maior. Então o que a gente faz? Eu falo que x é igual a x mais k. K vale 4. Então, nota que ele coloca essas chaves para indicar que 4 é um conjunto e não que ele é um número. É um pouco estranho, né? Então, na prática, o que eu tenho aqui é que x vai ser igual a 1,4. E eu atualizo o valor de i. Então, i igual a k, i igual a 4. Mais um loop, k igual a 5. S5 é maior que F4. F4 é 7 e S5 é 4. Deixa eu ver aqui, 6. Então não, né? Não. Então vou para K igual a 6. S6 é maior do que F4. F4 é 7. 6 é 6. Então não. K igual a 7. S7 maior do que F4. De novo, o que eu estou fazendo? Eu tenho dois valores já na minha solução. Quero procurar o próximo que também se encaixe nela. É esse que é o meu objetivo. Então, S7 é maior do que F4. Então, vamos ver aqui. S7 é 7. F4 é 7. Não, né? 1, 2, 3. Não, aqui é 7 e aqui é 7 também. Não é maior também? Não. K igual a 8. S8 é maior do que F4. 4 é 7. S8 é igual a 9. Correto? Então aqui vai ser verdadeiro, sim. Então agora eu atualizo x. Então x é igual a x mais 8. X vai ser igual ao conjunto 1, 4 e 8. E i igual a 8. Notem que eu tirei alguns valores da solução do problema inicial. Faltou esses dois aqui, ó. Eu coloquei esses dois aqui só para não ficar escrevendo muito código. Então faltou o 10 e o 11. E o 11 faria parte da solução também, né? Então vocês vão notar que a minha solução, o número de conjuntos vai ser igual a 3 e não igual a 4, igual a gente viu ali. Última pergunta.
K igual a 9, S9 é maior do que F8, S9 é igual a 9, F8 é igual a 11. Não. O outro seria de 13 a 14, seria verdadeiro, né? E agora a gente, fim, porque a gente terminou o loop, né? O loop vai de 1 até N, a gente fez o N. Então aqui, retorne X, esse X é igual a 1, 4 e 8. O que significa 1, 4 e 8? Significa que dessa lista aqui, deixa eu botar uns espaços. Significa que dessa lista aqui, a solução está no 1, no 4 e no 8. Que é o que lá na definição dele, ele faz isso aqui, né? Seria como se eu tivesse o 1 seria 1, o 4 seria 1 e o 8 seria 1 também. Então seria isso aí. Realmente ele usa uma anotação para explicar e outra no código, né? Então o que ele vai me retornar são os índices dos vetores, são os índices dos grupos, tá? Então essa minha solução aqui, ela é conjunta de 1, 4 e 8. Beleza? Se vocês quiserem, tenta fazer depois o algoritmo de programação dinâmica. Ele também é um pouco mais simples do que o algoritmo recursivo. Então, aqui no programação dinâmica, ele também é um pouco simples. O problema da recursividade é que, de cara, ele vai descer até encontrar n igual a 1. Que ele vai chamar SDM recursivo, com o mesmo início e fim, mas ele vai reduzindo n até virar 1. Então, essa primeira chamada, n igual a 9, vai chamar aqui, vai cair para 8. Vai 7 até que isso aqui seja 1. Então, ele fica um pouco grande, recursivo. Mas isso não impede que vocês resolvam esse código também. E aqui o max também vai tornar o maior dos dois conjuntos. Beleza? Tentem entender esse aqui primeiro, depois de entendido o guloso e entendido esse aqui, fica mais fácil de pensar nessa solução, certo? E aí, se for o caso, dá uma entendida aqui nesse cara. Esse cara aqui ele está fazendo uma força bruta, né? Ele vai testar todas as permutações possíveis e vai sempre escolher a permutação que tem um conjunto que tem um max, que é exatamente isso aqui. Isso aqui é o exemplo de divisão e conquista, né, pessoal? Ele faz duas chamadas recursivas, aqui ele faz o merge, e a conquista seria, de certa forma, isso aqui. Certo? Qualquer coisa, vocês mandam mais mensagem lá para mim.